Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Bahar bate na porta e ao entrar diz que veio buscar Arda para lhe dar café da manhã e brincar com ele. Ela vê Sadetin irritado e pergunta o que há de errado. Bersan lhe diz que ele está assim porque deve entregá-lo ao asilo. Bahar avisa que Sadetin pode ficar mais alguns dias se quiser, já que Sen não especificou quando deveriam entregá-lo. O velho fica feliz e Bahar vai embora com Arda. Sadetin pede a Bersan que o pegue porque quer urinar. A peruca machista o repreende porque ele bebe muito chá e por isso vai ao banheiro de vez em quando. Bahar coloca o quebra-cabeça de volta sobre a mesa e pede ao menino que o monte enquanto prepara o café da manhã para ele. Arda permanece em silêncio, depois se levanta e se tranca no quarto. Bahar termina de preparar o café da manhã e eles trazem uma bandeja para o quarto. Ao abrir a porta, ela se surpreende ao ver Arda outro quebra-cabeça daqueles que Nizam e Doruk tinham. Bahar se aproxima lentamente e olha para ele enquanto sorri com lágrimas nos olhos. Ao mesmo tempo, Arif sobe ao apartamento de Sirin e ao abrir a porta pergunta como ela se sente. A louca ondulada diz a ele que ainda está dolorida, mas grata por ter sobrevivido. Arif pergunta se ele quer que trabalhem juntos, mas Sirin responde que não, porque quer evitar os boatos que teme que se espalhem. Ele percebeu que temia ser destacado e pensou que era diferente. Ela fecha a porta na cara dele e Arif vai embora. Bahar decide levar o café da manhã de Arda para o quarto. Ao entrar, a senhora fica muito surpresa ao ver que o pequeno monta o quebra-cabeça com uma facilidade incrível. Então Bahar continua observando e fica muito emocionado. Na casa de Fazile, Seida está limpando a mesa da sala onde Fazile está sentado lendo. Ela olha com curiosidade para os sapatos de Seida, depois se levanta e vai para seu quarto. Lá ele tira algumas roupas do armário e as deixa em sua cama. Raif pergunta a Seida se ela viu um livro de Sudoku que não conseguiu encontrar. Seida responde que não e pergunta onde o deixou pela última vez. Raif responde que o deixou em sua mesa na noite em que se beijaram. Seida entende que é uma piada e diz que sabe perfeitamente onde está aquele livro. Ela sai e Raif ri. Bahar sai do prédio com Arda e pede em ver que pegue as crianças quando o ônibus chegar. Ele diz a ela que sim e pergunta para onde ela está indo, mas Bahar diz que ela lhe contará mais tarde. Fazile pede que Seida vá até seu quarto e avisa que todas as roupas e sapatos que estão na cama são para ela. Seida diz a ele que são roupas que não têm nada a ver com o estilo dela, mas ela as pega mesmo assim e agradece. Raif vê Seida com as roupas e pergunta à mãe por que elas deu para ele. Fazile diz que a resposta é óbvia. Queria que ela usasse roupas adequadas, mas ela já está se arrependendo porque é ingrata. Ele acabou de lhe dar roupas novas, mas ela não gosta delas e diz que são chatas. Ele apenas concordou em retirá-lo por compromisso e usá-lo em locais como hospitais ou funerais. Raif apenas ri. A campainha toca e Seida abre a porta, são Bahar e Arda. Bahar os cumprimenta e diz a Fazile que veio porque se esqueceu de contar algo ontem e quer contar. Os dois vão para o terraço enquanto Seida fica com o filho. Bahar conta a Fazile que mentiu para ela sobre ter esquecido de lhe contar algo. Na verdade, ele está lá porque quer contar a ela algo extraordinário que aconteceu hoje com Arda. Ela conta a ele que o menino conseguiu montar quebra-cabeças mais difíceis em grande velocidade. Eu queria contar a ela antes de Seida porque o menino pode ser muito inteligente e eles não sabem disso. Na verdade, quando levou Doruk ao hospital, ele conheceu um médico autista muito profissional. Isso significa que Arda tem a oportunidade de uma vida melhor. Fazile conta que segundo a medicina algumas crianças com autismo têm talentos especiais. Se quiser pode entrar em contato com um amigo para analisar com atenção a situação de Arda. Bahar, muito feliz, agradece e abraça. Seida traz frutas da cozinha e para ao ver Raif acariciando os cabelos de Arda. Ela sorri, senta-se com eles e alimenta o filho. Henry chega ao refeitório e entrega algumas revistas para Sirin, mandando-a colocá-las nas mesas para os clientes lerem. A maluca ondulada encontra uma revista onde Fazile aparece e finge estar surpreso, dizendo a Henry que ela é uma grande escritora. E ama suas obras. Mais tarde, Bahar, Seida e Arda se despedem de Fazile e saem de casa. Enquanto caminham, Seida pergunta a Bahar se Sen ligou para ela, mas ela diz que ainda não. Ele treme só de pensar que eles têm outro trabalho a fazer e quando lhe entregou o pacote ousou parabenizá-la como se ela fosse sua melhor funcionária.
Seida diz que em vez de parabenizá-los deveria pagá-los. Ela precisa do dinheiro porque Henry vai atacá-la a qualquer momento e ela deveria contratar um bom advogado para ajudá-la. Seida pede a Bahar que leve o filho para casa, pois ela queria sair mais cedo para ir ao escritório de Kismet. Ela é uma ótima advogada e talvez possa ajudá-lo. Bahar diz que tudo bem e os dois seguem caminhos diferentes. Enquanto isso, na casa de Fazile vemos que Raif está procurando roupas com estampa de leopardo na internet e sorrindo compra algumas roupas para Seida. Sirin chega na alfaiataria e traz algumas sacolas, pois Henry precisa de toalhas de mesa novas para o refeitório e quer que elas faça. Enver agradece. Sirin pergunta ao pai por que ele parece chateado e Enver responde que na verdade está preocupado com Seida. Ele tem tido muitos problemas ultimamente e agora a única solução que encontrou foi falar com Kismet para pedir sua ajuda. Sirin começa a rir e diz que isso é muito engraçado e ele não consegue acreditar. Enver pergunta o que ele quer dizer e Sirin confessa que Kismet e Henry têm um relacionamento. Enver fica surpreso. Seida está no escritório de Kismet e implora que ele a ajude no caso de Arda. Eles não podem deixar aquele maldito do Henry escapar impune. Ela não pode acreditar que ele não se importaria em separar uma criança dos pais. Seida usa diversas palavras ofensivas contra Henry. Kismet pede que ela pare e não se refira a ele dessa forma. Kismet diz que ela não pode ajudá-la em nada porque ela é advogada de Henry. Seida pergunta por que ela decidiu ajudá-la e Kismet confessa que ela e Clut estão juntos. Seida fica muito surpresa e Kismet diz que foi bom ela ter vindo ao escritório dele, pois Henry quer que ela também fique sabendo de tudo o que acontece. Ela pega alguns documentos e informa a Seida que encontraram as crianças que nasceram no mesmo dia de Arda, conversaram com seus familiares e combinaram uma visita nos próximos dias. Ela coloca os documentos com as fotos sobre a mesa e avisa que uma dessas crianças é seu filho biológico. Eles descobrirão quem é muito em breve. Seida não olha as fotos e as devolve para ela, ela se levanta e sai. Poucas horas depois, Seida chega ao apartamento de Bahar, ainda espantada, conta que Kismet confessou a ela que está namorando Henry e também é seu advogado. Ela não consegue acreditar que seu filho será tirado dela. Bahar pede que ela não vá em frente. Além disso, o objetivo de Henry não é impedi-lo de ver Arda ou afastá-lo dela, ele está apenas tentando encontrar seu filho verdadeiro. Seida comenta que já encontraram. Kismet deu a ela 2 arquivos com fotos diferentes, mas ela não conseguiu vê-los, só Arda se importa. Neste momento a porta toca e quando Bersan a abre, muito sério, Bahar pede-lhe que a acompanhe. Seida diz que irá ver primeiro e depois pede a Bahar para ir. Ela entra no apartamento de Seida e na sala encontra os 3 homens da rua que brigaram com ela e Arif com golpes no rosto. Um deles pede desculpas pelo ocorrido desde que foram drogados. Bahar pergunta se são os mesmos que atacaram sua irmã. O homem confessa que sim, mas não é o que ele pensa. Aquela mulher pagou para eles fazerem isso e pediu que batessem nela até chegar ao namorado, mas ele não chegou. Bahar pergunta quem bateu neles. O homem responde que não viram o rosto dele. Foi só alguém que pediu para ele confessar tudo e que também deveriam pedir a Bahar que vestisse uma roupa bonita amanhã. Ele finalmente lhes entrega a carteira de Sirin e todos ficam surpresos. No dia seguinte, Bahar sai do prédio e cumprimenta seu pai. Ela avisa que vai esperar Sirin lá para cumprimentá-la. Arif se aproxima deles e pergunta como está Sirin. Enver diz que ainda está muito assustada e que deveriam desculpá-la caso a vissem chateada. Bahar, um tanto sério, diz que sua irmã pode se comportar como quiser, já que ela sempre acaba perdoando-a. Arif diz que Sirin tem todo o direito de ficar chateado, pois disse a ela que não poderia acompanhá-la. A maluca ondulada sai do prédio e seu pai a impede. Ele diz a ela que Arif se sente muito mal com o que aconteceu e pede que ela aceite suas desculpas. Sirin diz que não está zangada com Arif, pois ela realmente pensa que outra pessoa forçou a agir assim. Bahar intervém dizendo que pensa o mesmo. A senhora tira da bolsa a carteira de Sirin e entrega a ela. Enver pergunta como ele a encontrou e Bahar diz que os homens que a atacaram vieram pessoalmente trazê-la até eles e pedir perdão. Sirin diz que não basta um pedido de desculpas. Bahar responde que tem toda a razão. Tem gente que só sabe pedir perdão, mas continua agindo mal e não pede perdão porque quer mudar. Sirin diz que ela precisa trabalhar, mas Bahar a impede e pede que explique por que teve que pagar aqueles homens para atacá-la. Sirin nega essas acusações e diz que ela deve estar louca por preferir acreditar naqueles criminosos. Ela vai embora.
Enver pergunta se o que ela acabou de dizer é verdade e Bahar responde que sim. Sirin fez um acordo com aqueles homens e a traiu porque ela não tolera mais suas mentiras. Enver deve se sentar e Seida sai do prédio para ir com Bahar. Eles se despedem e vão embora. Enver fica muito envergonhado com Arif e Sirin fica furioso. Bahar e Seida chegam na casa de Fazile. Seida está vestida com as roupas que o escritor lhe deu e diz que está muito elegante. Porém, ao vê-la, Raif pergunta por que ela usa isso. Seida responde que hoje ela só precisa passar a roupa, então ela queria tentar algo diferente. Raif diz que ela se parece com a mãe, mas Seida nega que se pareça com uma mulher dessa idade, embora espere ficar assim quando for mais velha. Fazile apenas lhe diz que é uma mulher observadora e pede a Bahar que vá trabalhar no terraço. No refeitório de Henry, Sirin pega alguns pratos de uma mesa onde está a revista em que Fazile aparece. Ela olha a capa e percebe que é o escritor que está muito elegante. Sirin olha mais de perto e reconhece o anel e os brincos que Fazile usa na foto. São os mesmos que viu no bazar quando Bersan e Bahar os venderam a um joalheiro. Ela pergunta a Henry se ela pode tirar folga durante a semana amanhã, mas ele diz que conversei sobre isso com Arif. Sirin faz a mesma pergunta a Arif, que também pergunta por que ela precisa do dia. Ela responde que são assuntos pessoais e Arif diz que está tudo bem. Sirin sorri. Fazile preparou um bolo e pede a Seida que dê uma boa fatia ao filho. Seida diz que tem algo a perguntar sobre o acidente de Raif e Fazile permite. O funcionário pergunta a Fazile se apenas as pernas dele estavam paralisadas. Fazile diz que não entendeu qual é a sua pergunta e o funcionário pergunta novamente se apenas as pernas de Raif estavam paralisadas. Fazile entende, mas não responde. Aí ele manda ela desligar o forno em 5 minutos porque o bolo está quase pronto. Fazile volta para Bahar e informa que o bolo estará pronto em 5 minutos. Então ele pede a Bahar que continue contando o que aconteceu quando ele se reencontrou com sua mãe. Bahar obedece, mas eles são interrompidos pelo som da campainha. Fazile vai até a entrada e vê que Seida já recebeu um pacote que é para Raif. Pede para ela abrir e Seida vê que é um casaco com estampa de leopardo. Fazile diz que com certeza é um presente de seu filho para Seida. Mas quando Raif se aproxima diz que é um presente para sua mãe, pois prefere ver 2 Seidas em casa do que 2 Faziles. A mãe diz a ela que basta ter uma Seida e um Fazile. Ela dá o casaco para Seida e volta para Bahar. Seida beija Raif na bochecha e agradece. À noite, Sirin vai direto ao apartamento de Bahar e lhe entrega a revista. Ela diz a ele que Fazile ficaria fascinado em vê-la. Bahar apenas pega a revista e fecha a porta. Ela olha a foto de Fazile sorrindo, mas ao notar as joias fica muito nervosa. Por outro lado, Fazile se senta na sala onde está Raif, suspirando, diz que finalmente pode descansar, já que não trabalha há muito tempo. Raif diz a ele que há algo que o deixa curioso e é porque escolheu a história da vida de Bahar. Fazile apenas responde que é uma história que lhe chamou a atenção e pronto. Raif diz a ela que a conhece muito bem e acredita que há outro motivo. Ou bem, pensei que a conhecia, mas aparentemente estava errado. Fazile diz a ele que ela também teria jurado que alguém como Seida nunca seria importante para seu filho, mas ela estava errada. Raif diz que realmente se pergunta se Seida poderia estar interessada nele. Fazile diz que se ela não estivesse interessada, ela não faria tantas perguntas sobre ele. Raif fica pensando. No dia seguinte, Sirin caminha pelo bazar e entra na joalheria onde Bahar e Bersan foram. Ela conta ao joalheiro que vai se casar em breve e seu namorado pediu que ela procurasse alguma joia que lhe gostasse muito para o noivado. Ele está procurando algo que pareça antigo e luxuoso. O joalheiro diz que ele tem um conjunto muito bonito, embora seja muito caro. Sirin pede que ele mostre a ela, já que a família do namorado dela tem uma fortuna e isso não é problema. O joalheiro mostra-lhe as peças e Sirin sorridente experimenta o anel. Ela pergunta quanto custa e o joalheiro responde que vale 200 mil. Sirin pergunta se ela pode tirar algumas fotos. Ela tira para que possam ser visto perfeitamente e diz que vai mostrá-los ao namorado. Seida chega na casa de Fazile e é saudada por Raif que não para de olhar para ela. Seida pede para ele parar de fazer isso e montar um quebra-cabeça, mas Raif a ignora e sorri. Seida sai sorrindo também. Mais tarde, Sirin chega com um envelope nas mãos com o nome de Fazile escrito. Ela chega em casa, joga o envelope por baixo da porta e corre para a saída. Seida abre a porta e avisa Raif que chegou um envelope para sua mãe.
Ele pede que ela deixe em sua mesa. Seida obedece. Fazila encontra um envelope em sua mesa, mas antes de abri-lo recebe uma ligação. Esta é a pessoa com quem ele prometeu conversar com Bahar sobre Arda. Ela explica a situação da criança e pergunta se ela pode receber educação especial. Ao receber uma resposta positiva, Fazila deixa novamente o envelope sobre a mesa e sai para olhar para Seida. Ela, muito animada, pede que eles se sentem na sala e conta tudo o que podem fazer com Arda. Seida começa a chorar de felicidade e abraça ela e Raif. Ela diz que não tem como pagá-lo e Fazila responde que não há problema, porém, o envelope ainda está naquela mesa esperando para ser aberto. Kisme espera a chegada de Henry e avisa que já está com o envelope com o resultado do DNA. Os dois se sentam e Kisme pede que ele abra para descobrir quem é seu filho. Henry abre o envelope e lê o resultado. Seida está esperando por Henry há horas no refeitório para que ela lhe dê a boa notícia sobre Arda, mas já é tarde e Arif avisa que ele tem que fechar, ele pode lhe dar a boa notícia amanhã. Seida, um pouco triste, diz que está bem e espera Arif para que os dois voltem para casa. Bahar termina de se preparar para encontrar Sem. Doruka empurra sem querer e um copo com água e tinta que ela tinha na mão cai em sua blusa. Seida entra no apartamento e avisa que ela não pode se vestir assim. Ela vai lhe dar um dos vestidos que Fazila lhe deu. Sirin liga para o pai dela e pergunta por que ele está tentando evitá-la, mas em ver, irritado, diz que ele precisa trabalhar e desliga a ligação. Sirin diz que então irá falar com ele na alfaiataria. Antes de descer as escadas, ela ouve os amigos de Bahar dizendo que ela está linda e que esperam que Sem não se apaixone por ela. Bahar recebe uma ligação dele, que avisa que está esperando por ela na frente de sua casa e pede que ela coloque o telefone no viva voz. Ele avisa a Bersan que a partir de amanhã ela poderá voltar para casa, embora a única condição seja que leve consigo seu pai Sadetin, agora ele morará com ela. Bersan não consegue acreditar, mas não tem outra opção. Bahar se despede deles e desce as escadas. Sirin volta para casa e pela janela percebe que há um homem em um caminhão. Ela reconhece Sem, o mesmo homem do refeitório, então vê Bahar caminhando em sua direção lindo e os dois saem no carro. Sem diz a Bahar que ela está muito bonita e espera poder vê-lo tão bonito também. A opinião das pessoas muda. Bahar permanece em silêncio. Sirin vai à alfaiataria de seu pai e o encontra dormindo. Sirin liga para ele e ver conta que adormeceu enquanto trabalhava. Sua filha pede que ele não minta para ela, pois ela sabe que ele está apenas tentando evitá-la já que Bahar disse tudo isso ontem. Ela sabe que ele a acha uma mentirosa, má e traidora, mas Bahar é um anjo. Enver diz com raiva que é verdade e Sirin responde que muito em breve ela lhe mostrará que Bahar não é o anjo que ela pensa e, pelo contrário, é bastante astuta e mentirosa. Enver grita para ela calar a boca e pergunta com que tipo de pessoa ela iria para Bahar para chamá-la assim se ela apenas passasse o tempo em casa cuidando dos filhos. Sirin, rindo, pergunta se ela sabe onde está agora. Se não estiver errado, ele acabou de vê-la entrando no carro com Sem, muito elegante. Enver olha para ela confuso e ela diz que se ele não sabe a quem ela está se referindo, é o mesmo cliente. Por outro lado, Bahar pergunta a Sem para onde eles estão indo, ele responde que estão indo para um evento beneficente. Bahar pergunta o que ela deve fazer ali, Sem lhe dá outra sacola para usar no evento e manda que ela deixe a dela no carro, ela devolverá quando terminarem. Ele diz a ela que quando chegarem perguntarão seus nomes e ela deverá responder que seu nome é Ice Kanoglu. Ao entrar deve ter o cuidado de conviver com várias pessoas, já que se supõe que seja uma mulher de negócios, que tem a sua própria empresa têxtil. Se perguntarem por que você não veio com seu namorado, basta dizer que ele teve uma emergência e não foi possível acompanhá-la. Sem pede para ela não ficar nervosa, pois haverá muitas celebridades e ela poderá passar despercebida. Basta caminhar e esperar encontrar alguém, você saberá quem é porque essa pessoa terá a mesma bolsa. Uma vez juntos eles trocam as malas e voltam para o carro, só isso. Bahar diz a ela que o que ela diz parece fácil, mas ela está muito nervosa e acha que não vai dar certo. Sem ordena que parem o carro e diz a Bahar que é claro que ele pode fazer isso pelo bem de seus filhos. Bahar olha para ele e responde que é capaz de fazer qualquer coisa para garantir que seus filhos estejam bem. Sem pergunta se ela é capaz de matar alguém, Bahar diz que só se necessário. Sem pergunta se ela o mataria também e Bahar diz que sim. Ele sai do carro e ela se prepara para sua missão.
Enquanto isso, Seida entra no quarto de Arda, onde seu filho está com Nizam e Doruk. Ela testemunha a Arda montar o quebra-cabeça rapidamente e sorri ao dizer que ele é uma criança muito inteligente. Doruk conta que contou a todos os seus amigos o que Arda era capaz de fazer. Eles perguntaram quem é Arda e ele respondeu que era seu irmão. Seida, com lágrimas nos olhos, dá um beijo em todos e diz que são adoráveis. Ela sai da sala e vai até a cozinha desabafar. Enver sobe e pensa no que Sirin lhe contou. Decide bater na porta de Bahar, mas quando não recebe resposta bate na porta de Seida. Ela enxuga as lágrimas e abre. Enver pergunta por que Bahar não está em casa e Seida responde que teve que sair, mas Nizam e Doruk estão lá. Enver pergunta onde ela foi e Seida diz que está com Fazile, que prefere trabalhar à noite porque é mais tranquilo. Enver diz que está bem e sobe para seu apartamento. Fechando a porta, Nizam pergunta a Seida se a mãe dela não foi ao aniversário de uma amiga. Seida nervosamente diz que é verdade, mas ela ficou confusa porque está distraída. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.